10 curiosidades fascinantes sobre a história que você provavelmente não sabe. A história da humanidade está repleta de eventos, personagens e descobertas incríveis que muitas vezes ficam fora dos livros didáticos ou da cultura popular. Por trás das narrativas principais, há curiosidades surpreendentes que revelam aspectos inesperados da vida no passado. Hoje, vamos explorar 10 fatos históricos pouco conhecidos que irão expandir sua visão sobre o mundo. Primeiro, Napoleão Bonaparte e sua guerra contra coelhos. Quando pensamos em Napoleão Bonaparte, geralmente associamos sua figura a batalhas épicas e estratégias militares brilhantes. Porém, há um episódio cômico em sua vida que poucos conhecem. Ele declarou acidentalmente uma guerra contra coelhos. Em 1807, após assinar o Tratado de Tilsit, Napoleão decidiu celebrar organizando uma caçada de coelhos para sua equipe. Seu chefe de gabinete, Alexandre Berthier, foi encarregado de reunir os animais e acabou comprando centenas de coelhos de criadores locais. Quando os coelhos foram soltos para a caçada, algo inesperado aconteceu. Em vez de fugir, eles correram em direção a Napoleão e sua comitiva. Os coelhos, acostumados a serem alimentados por humanos, confundiram os caçadores com seus tratadores e avançaram em massa. A situação ficou tão fora de controle que Napoleão precisou fugir para sua carruagem. Essa história inusitada é um exemplo de como até grandes líderes podem enfrentar imprevistos inusitados. Segundo, o estranho caso da múmia do Everest. Você sabia que uma múmia do século XX foi descoberta congelada no Monte Everest? A história envolve George Mallory, um dos primeiros alpinistas que tentaram conquistar o cume do Everest. Em 1924, Mallory desapareceu durante sua tentativa de chegar ao topo, e seu destino permaneceu um mistério por décadas. Somente em 1999, uma expedição encontrou seu corpo congelado, preservado quase perfeitamente pelo gelo. O mais intrigante é que não se sabe se ele chegou ao cume antes de morrer. Mallory carregava uma foto da esposa que prometeu deixar no topo da montanha, mas essa foto nunca foi encontrada. Assim, a questão permanece. Ele foi o primeiro a alcançar o Everest antes de Edmund Hillary e Tenzing Norgay em 1953. Essa descoberta ainda instiga debates entre historiadores e alpinistas. Terceiro, Cleópatra viveu mais perto do pouso na Lua do que da construção das pirâmides. Quando pensamos no Egito Antigo, é comum associar Cleópatra às pirâmides de Gizé. No entanto, há um fato curioso que desmonta essa associação. A rainha Cleópatra viveu mais próxima do pouso do homem na Lua, 1969, do que da construção das pirâmides, que ocorreram por volta de 2500 a.C. Cleópatra governou o Egito entre 51 e 30 a.C., quase 2500 anos após as pirâmides serem erguidas. Essa curiosidade ajuda a compreender o quão longa e diversa foi a história do Egito Antigo, desmistificando a ideia de que tudo no Egito aconteceu ao mesmo tempo. Quarto, a origem do OK e sua relação com a guerra. O termo OK é amplamente utilizado em diversos idiomas, mas poucas pessoas sabem sua verdadeira origem. Ele surgiu nos Estados Unidos durante o século XIX e está ligado à Guerra de Secessão. OK era uma abreviação para All Correct, uma forma humorística e propositalmente errada de escrever All Correct, tudo certo. A expressão ganhou popularidade quando foi usada em jornais e acabou sendo adotada pelos militares como uma maneira rápida de confirmar que algo estava funcionando ou havia sido concluído com sucesso. A partir de então, o termo OK se espalhou pelo mundo e se tornou uma das expressões mais reconhecidas globalmente. Quinto,
O primeiro acidente de trânsito da história. Os acidentes de trânsito são um problema moderno, mas o primeiro acidente registrado aconteceu muito antes de os carros se tornarem comuns. Em 1896, em Londres, uma mulher chamada Bridget Driscoll foi atropelada por um carro movido a vapor, que estava a uma velocidade de 6,4 km por hora. O evento causou comoção na época, pois muitas pessoas acreditavam que as máquinas seriam uma ameaça perigosa à segurança pública. O caso foi julgado como uma morte acidental e marcou o início das discussões sobre regulamentação e segurança no trânsito. Sexto, o imperador que fez de seu cavalo um senador Calígula, o imperador romano, conhecido por sua extravagância e comportamento errático, é famoso por muitas histórias bizarras. Uma delas envolve seu cavalo favorito, Incitatus. Diz-se que Calígula adorava tanto o animal que lhe deu uma casa luxuosa, com direito a móveis de marfim, estátuas e até serviçais. Além disso, há relatos de que Calígula planejava nomear Incitatus como senador, uma forma de mostrar seu desprezo pelo Senado romano. Embora alguns historiadores acreditem que essa história seja exagerada, ela simboliza o quão caótico foi o reinado de Calígula. Sétimo, a real invenção do papel higiênico ou papel higiênico, como o conhecemos hoje, só foi inventado em 1857 por um americano chamado Joseph Gayety. Antes disso, as pessoas usavam métodos alternativos que variavam de acordo com a cultura e a região. Na Roma Antiga, por exemplo, utilizava-se uma esponja presa a uma vara, enquanto na China, já no século II a.C., o papel era usado para a higiene. No entanto, a popularização do papel higiênico só ocorreu no final do século XIX, quando empresas começaram a produzi-lo em massa. É interessante pensar como algo tão essencial demorou tanto para ser inventado e disseminado. Oitavo, o roubo mais antigo da história. Primeiro roubo documentado na história aconteceu há mais de 4.000 anos, no Egito Antigo. Um ladrão entrou em um túmulo real para roubar joias e artefatos preciosos. Esse crime foi registrado em documentos encontrados por arqueólogos que descrevem o julgamento do ladrão. O roubo de túmulos era uma prática comum no Egito, já que as tumbas dos faraós frequentemente eram recheadas de tesouros. Apesar das medidas de segurança, como armadilhas e selos mágicos, muitos túmulos foram saqueados ao longo dos séculos. Nono, a cidade submersa de Atlântida, mito ou realidade? A lenda de Atlântida, uma cidade avançada que desapareceu no fundo do mar, fascina a humanidade há séculos. O primeiro relato sobre Atlântida vem do filósofo grego Platão, que a descreveu como uma civilização poderosa que sucumbiu devido à sua própria arrogância. Embora nunca tenha sido comprovada sua existência, muitos acreditam que Atlântida poderia ser baseada em eventos reais, como a destruição da ilha de Santorini por uma erupção vulcânica. Essa teoria sugere que o mito foi uma forma de preservar memórias de catástrofes naturais na antiguidade. Décimo, a mulher que salvou mais vidas do que qualquer General Florence Nightingale é amplamente conhecida como a fundadora da enfermagem moderna, mas o impacto de seu trabalho vai muito além disso. Durante a Guerra da Crimeia, no século XIX, Florence revolucionou os cuidados médicos no campo de batalha, reduzindo drasticamente as taxas de mortalidade entre os soldados. Ela introduziu práticas básicas de higiene, como lavar as mãos e esterilizar equipamentos, que eram praticamente desconhecidas na época. Essas medidas simples salvaram milhares de vidas e abriram caminho para os avanços da medicina moderna. Essas 10 curiosidades mostram como a história é cheia de detalhes fascinantes e muitas vezes surpreendentes.
Elas revelam como eventos aparentemente triviais podem ter impactos duradouros ou como grandes líderes e civilizações têm seus momentos de vulnerabilidade e humor. Se inscreva, deixe seu like para acompanhar mais histórias impactantes e curiosas como essa.